Eu vejo que muitas mulheres na menopausa também te procuram. E quais são os sinais para essas mulheres que estão passando por esse período, que estão indicativos que precisam de um auxílio médico neste momento? Doutora, estou com a minha vida super organizada, minha família é ótima, estou profissionalmente super bem, mas estou cansada, estou desanimada e eu devo estar com algum problema de depressão. Hoje a nossa convidada é a doutora Rosmarie Schmidt. Ela é médica ginecologista com mais de 30 anos dedicada à saúde da mulher. É graduada em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso e com residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Universitário Júlio Miller, importante centro de formação médica do Centro-Oeste. Possui especialização em patologia do trato genital inferior e colposcopia pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista, reconhecida nacionalmente pela excelência em ensino médico. Atua com foco em prevenção do câncer do colo de útero, ginecologia preventiva e cuidado integral da saúde feminina. É fundadora do Centro Rosmarie Schmidt e pioneira no estado do Mato Grosso em implantes hormonais e estética íntima. Recentemente, foi convidada para fazer parte da Academia de Medicina do Mato Grosso. O mês de março finalizou, mas o tema mulher a gente não fala apenas em março, é o ano inteiro. Hoje a nossa convidada é a doutora Rosmarie e ela veio falar um pouquinho da mulher em todas as suas fases, desde a puberdade, na gestação, a menopausa. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora Rosmarie. Muito obrigada, Jéssica, o prazer é todo meu. Vamos falar um pouquinho sobre a mulher, então? Com certeza, e todas as fases dela. Doutora Rose, como a saúde hormonal ela pode impactar diretamente nos nossos negócios, no nosso desempenho e na nossa longevidade? Jéssica, nós mulheres sabemos que desde que a gente é menina moça, já começa a ter um impacto hormonal, né? Então eu, como trabalho há mais de 30 anos, né, e atendo desde a menina moça até a nona, a gente vê claramente isso, tá? Então como que essa parte hormonal impacta? Cada fase de uma forma diferente, tá? Na menina que está se transformando numa mulher, ela queixa dos pelos, do seio que está crescendo, da irritabilidade, da cólica. Primeira menstruação. A primeira menstruação. Então isso tudo impacta muito nessa fase da vida dela, entendeu? Tudo para ela é assustador, na verdade, né? Então essa é a primeira fase da mulher que a parte hormonal impacta muito. Na escola, no dia a dia, né, os primeiros namorinhos ali, então aquela parte hormonal ligada à sexualidade. Então nós mulheres temos todas as fases muito bem marcadas, gente. A da menina virando menina moça, as TPMs que vêm em seguida, que já é aquela fase mais já sou uma mulher, mas tenho muitas já responsabilidades, já faço faculdade, já tenho namorado, e a TPM vai aparecendo, né? Vai judiando, e graças a Deus tem solução, temos como ajudar, tá? E assim vamos evoluindo. Depois vem as gestações, a maternidade. O boom hormonal. O boom hormonal dessa parte é assim, são muitos, depende muito de N fatores, do tipo de gestação. Então, assim, a gravidez é uma divisória. Eu digo que a partir do momento que essa mulher se tornou mãe, nasceu uma nova mulher. Eu vi sempre essa mensagem, nunca consegui sentir ela antes de ser mãe. Mas a partir do momento que você é mãe, você vê que isso é muito real. E você trabalhando com mulheres há tanto tempo e observando isso, realmente não tem como. As prioridades mudam, né? As prioridades mudam totalmente e ela reage de uma maneira diferente, até a parte hormonal dela que está mudando. Depois vem o puerpério. O puerpério, que é uma alteração hormonal que, vamos falar, é bem pesada. Algumas mulheres sofrem muito. Então, assim, a depressão pós-parto é muito desafiador. Então, assim, mulher, em cada ciclo dela tem alguma alteração hormonal importante. E depois ainda vemos cá a parte da menopausa, que em torno dos seus 45 anos, um pouco menos, um pouco mais, alguns sintomas já começam a aparecer, né? E se a gente parar para pensar,
a menina menstrua em média em torno de 10, 13 anos, né? Exato. Então, dos 13 aos 40, olha quanto tempo dá só. Aí ela com 40, 45, entrou na menopausa, ela vai até os 80. A maior parte da vida dela está sendo dentro do período climatérico e menopausa. E com o passar dos anos, cada vez isso acontece de maneira mais precoce, porque as nossas avós sofriam os efeitos da menopausa de maneira mais tardia. Mas a nossa geração, a gente a gente precisa manejar, ter uma boa ginecologista. Não, porque as mulheres lá atrás, eu acho que elas, a parte da menopausa, elas viviam melhor, elas era mais Não, natural. elas viviam, mas- Na verdade, olha o que acontecia lá na época, vamos A supor, da nossa expectativa de vida avós. era menor. A expectativa de vida era menor. Agora, por conta disso. Entendeu? Então, se hoje a gente vive até 80 e 90, lá atrás se vivia até os 65, 70. Agora que você falou, eu pensei, não, Por isso que agora o tempo dentro da Maior. menopausa é maior. Entendi, Entendeu? faz sentido. Eu nunca E me aí, conta disso. mas a mulher sempre entrou na menopausa entre os 35 e 45. Isso E não mudou nunca. E O que mudou é a maneira que tu entra. Entendeu? Eu entrei na menopausa, mas eu não quero os efeitos. Os filhos eram mais cedo, de maneira mais precoce. Os filhos eram mais cedo, Então, ela por isso era que a gente avó tem mais essa- cedo. que a gente tem- Porque eu nunca imaginei que alguém pensasse isso. Aí quando você começou a falar, eu falei, espera, não. A menopausa continua vindo na mesma Então, é isso, certo. faixa etária. O que mudou é a maneira da gente se comportar. E lá atrás, então, no meu caso, minha avó. Então, eu sou bisavó e assim vai. As mulheres, quando engravidavam, na faixa dos 13, 14, 15, elas praticamente amamentavam e engravidavam. Amamentavam e engravidavam. Elas não, porque não tinha método de anticoncepção. Entendeu? Então, elas viviam, entre aspas, não menstruando ou grávidas ou amamentando, tá? Mas aí a menopausa chegava lá com seus 40 e poucos anos, Sim. tá? Nessa geração é diferente da de hoje, porque hoje se usa todos os métodos possíveis para planejar suas gravidezes, né? Elas normalmente estão engravidando mais tarde e por conta disso estão às vezes tendo dificuldade para engravidar. Entendeu? Estão prioridades antes e aí a hora que vão engravidar tá acontecendo muito. Aí vem essa outra parte que nós estamos agora, que é coleta de óvulos, congelamento de óvulos por conta disso. Sim. Entendeu? Então a mulher está mudando, nós estamos mudando, mas a fisiologia ela não mudou. Permanece a mesma. Permanece a mesma. O período que você vai entrar na menopausa, a data que você menstrua, a data que você entra no período da menopausa, ele não vem mudando, entendeu? Mas uma mulher de 60, igual eu, 60 a 61, não dá para comparar com uma mulher de 60 a 30 anos atrás, né? Na verdade, essa comparação chega a ser engraçada, porque há 30 anos atrás, uma mulher de 60 anos, ela não tinha paz de qualidade de vida. Não. Porque ela já estava com a expectativa de vida baixa, não fazia reposição hormonal, não sabia se cuidar. Não existia A medicina reposição hormonal há 30 existia. anos atrás, adequada e segura igual você tem agora, entendeu? Graças a Deus tudo mudou. Graças a Deus realmente mudou. E aí, falando então dessa fase da reposição hormonal, que é uma das fases que, até pela minha evolução dentro da medicina e por tudo eu amo, né? Uhum. É uma fase que a mulher, ela tá numa transformação e que ela não quer se transformar. Porque ela está envelhecendo, ninguém quer envelhecer, gente, faz favor, faz parte, né? E aí entra as cobranças hoje, não hoje, mas hoje mais sim, que uma mulher tem que estar sempre bonita, sempre magra, sempre com a pele impecável, cabelo impecável, entendeu? Ela tem que estar sempre apresentável. E ainda, além disso, ela precisa ser uma boa mãe, ela precisa ser uma boa esposa, ela precisa ser uma boa dona de casa e ainda tem que ser uma boa executiva. Exato. Tá? Então, a gente tá sobrecarregado, gente. Falar que não tá, não, nós estamos, tá? Então, e nós vamos, graças a Deus, eu acho, viver cada vez melhor nessa fase, porque a gente está aprendendo. A minha geração é a geração que está na transição. Eu vejo muito assim, as mulheres da minha faixa etária que são renomadas, que também são empreendedoras, estão todas igual eu, entendeu? Se cuidam, malham, fazem alimentação, e estão aqui para estar no mercado, estão se atualizando, não estão ficando achando que o mundo já está para terminar, né? E essa é a ideia, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor, por quê? Porque a gente vai ser produtiva mais tempo.
Isso é muito bacana, eu vejo até mesmo por você, doutora Rose. Você tá com 60 anos, que nem você comentou, tá ampliando a clínica. Exato. Uma outra fase que eu sempre sonhei. Uma fase nova. Uma fase nova. Então, são aqui, tá? Entrevistando, dando entrevista. Para mim, isso tudo é muito novo. Não é o meu perfil, mas assim, eu vejo que hoje, até para poder passar as boas mensagens, os exemplos, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho assim, tudo é válido, né? Tudo é necessário. E a gente está aqui para acrescentar, ajudar quem a gente pode, quem quer ser ajudado. Exato. Porque essa é a ideia de estarmos aqui tentando esclarecer dúvidas, né? Ter essa visão de 3 décadas, na verdade, né? 30 anos. E, na verdade, quando eu era uma menina, eu já tinha uma visão dos 30 anos da minha avó. Então, se for analisar, eu tenho uma visão de 60 anos hoje, entendeu? Da mulher. Porque eu sempre fui uma moça muito voltada a ouvir a avó, ouvir a mãe, ouvir... Então, acho assim, isso me trouxe alguns medos de ser mulher, né? Que nem ser mãe, eu morria de medo na hora de ter o parto, porque todas falavam que doía. Era a geração delas, aquela que ganhava com parteira, ganhava em casa. Então, assim, é uma outra geração. E aí eu vivi na minha infância esses medos. Aí eu fiz um curso, fui para essa área e vi que não precisaria ter todos esses medos, mas também por quê? Porque a medicina também tinha evoluído, não se ganhava mais bebês em casa, se ganhava num ambiente seguro, com acolhimento, qualquer coisa que houvesse risco, já estaria todo mundo ali para ajudar. Então se diminuiu demais as perdas maternas, perdas de bebês, né, recém-nascidos. Então tudo isso traz hoje mais longevidade, entendeu? E o mundo está evoluindo e nós estamos aqui para evoluir junto. A gente falou justamente de todas essas mudanças e certamente muitas pacientes chegam no seu consultório cheias de dúvidas. Falando nisso, quais são os sinais que são indicativos que essa mulher precisa procurar um ginecologista porque a saúde dela está sendo comprometida tanto a nível de qualidade de vida, talvez tenha um desequilíbrio hormonal ali envolvido? Quais são os sinais que você ligaria um sinal de alerta que essa mulher precisaria da ajuda de um profissional adequado para instruir ela o caminho correto? Então, eu sempre tenho essa visão muito da mulher em suas fases, tá? Então, vamos supor, esses sinais numa menina nas faixas ali dos seus 10 aninhos, 9, 13, dependendo, que começa a aparecer o broto mamário, começa a aparecer uns pelos, né? Ela começa a mudar o corpo, ela começa a ter o primeiro fluxo menstrual, cólicas, né? Isso aí é um ponto que eu sempre oriento as mães. Ameaçou o broto mamário, uns pelos, traz ela. E aí a gente já prepara ela para as mudanças hormonais que vão acontecer. E analisa se está tudo dentro do adequado, né? Com isso a gente já cria confiança nela, ela e na gente, para que quando ela entrar no período não tão longe da sexualidade, né? Que também é um pico hormonal. Com certeza. Entendeu? Orientar de uma maneira mais correta possível, tá? Para evitar uma gravidez não planejada. Então a gente pega nessas fases e depois a gestação, que fiz mais de 25 anos partos e foi uma fase maravilhosa, que eu tenho um pouquinho de saudade, mas não tenho mais. Vamos dizer assim, foquei muito em outros ângulos, né? Então hoje não penso em voltar, mas não sei se alguém me chamando assim. Você não iria, né? Não iria, porque, olha, é uma fase linda. Para mim, fazer parto, para mim foi assim a fase mais linda. E graças a Deus eu fiz 25 anos mais de partos e nunca perdi bebês. Então, assim, esse não é fácil. Entendeu? Mas também perdi muitas noites, muitos feriados, minha família ia para a fazenda e ficava sozinha dentro de casa. Sobreaviso. Sobreaviso, porque não dava para voltar da fazenda. Mas eu não tinha esse compromisso, era muito grande, entendeu? Eu teria que estar à disposição. Algo que eu achei lindo no seu consultório foi que você emoldurou as lembrancinhas de nascimento. Sim. Então eu falei, nossa, que bacana que você conseguiu
transformar esse momento Aham. em quadro, porque a gente passa no De corredor de memória, né? acesso. É. Aham. Porque foram todos esses anos, não tem todas as lembrancinhas, não caberiam, né? Mas assim, eu tava lá com os potes tudo guardadinho, bonitinho. Eu falei, e agora, né? O que fazer? Fazer com ele? Ah, não vou, né? São lembranças que as mães, porque passei por essa fase. Ah, vai ganhar um neném, o que a gente chama lembrancinha. Cada visita vai ganhar uma lembrancinha. Então você tem todo aquele carinho, né? De escolher a lembrancinha, escrever a mensaginha, vai entrega pro médico, mas na verdade ela é muito mais feita para entregar para os amigos, Com certeza. aos padrinhos, né? E aí então eu falei, não vou jogar fora. Ficou lindo. Aí eu falei, vou pôr no mural e deixar lá. Eu vejo que muitas mulheres na menopausa também te procuram. E quais são os sinais para essas mulheres que estão passando por esse período, que estão indicativo que precisam de um auxílio médico neste momento? Então, na menopausa, em geral, é o sintoma primeiro que traz. Doutora, estou com a minha vida super organizada, minha família é ótima, estou profissionalmente super bem, mas estou cansada, estou desanimada, meu marido me procura, sempre arrumo desculpa, eu não tenho mais vontade de nada, então eu não estou legal, eu devo estar com algum problema de depressão. Aí a gente vai avaliar. Pode até ser, mas vamos fazer a parte hormonal primeiro? Se na parte hormonal estiver alterada, ou os minerais, né, alguns suplementos vitamínicos estiverem realmente alterados, se a gente repor isso e você não melhorar, pode até ser, né, a gente vai trabalhar junto com o psicólogo, psiquiatra. Mas a maioria, 80%, é só a reposição hormonal já ficou. Devolve a vida. Como elas falam, voltei a viver, doutora. E a maior alegria, e eu escuto isso pelo menos uma vez na semana. Doutora, depois que eu vim aqui, voltei a viver. Ai, que legal. Então é muito gostoso. É esse feedback que a gente Antes espera. eu tinha os bebês nascendo, agora eu tenho as mulheres renascendo. E quais orientações você considera essenciais para as mulheres que buscam um bom desempenho, buscam também longevidade e qualidade de vida? Então, Jéssica, aqui vamos lá. Quais são essas orientações? Eu posso te falar o seguinte, não é caro, porque eu já atendi paciente que chegou lá com dificuldade e falou assim, doutor, eu tô aqui, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, você vai ter uma longevidade, não precisa ter dinheiro, entendeu? Podemos melhorar ela com dinheiro, mas a base da longevidade, gente, não precisa de dinheiro, precisa ter dedicação e foco. O que seria essa base? Exercício físico diário. Pensando que você tem que estar sempre controlando a tua massa magra, então você tem que focar em ganhar musculatura, tem que focar em tua gordura ficar dentro do adequado, tá? Então esse é o foco principal do bom envelhecimento, tá? E o segundo é a alimentação, que na verdade esses dois juntos é o básico, é o básico. Eu posso, claro, quando você vê, eu vou te pedir todos os hormônios, todos os minerais, vou suplementar, vou repor. Você vai se sentir melhor? Vai, com certeza. Mas você melhoraria uns 90% a mais se você focasse nesses dois primeiros. Entendeu? Então eu aprendi com o Dr. Zumar Coutinho, que eu falo que ele mudou a minha vida dentro da medicina, a enxergar diferente, é que o bom envelhecimento é um tripé. E esse tripé, os dois primeiros são os mais importantes, mas o terceiro é tão importante, porque por isso que é um tripé. Então exercício físico em primeiro lugar, alimentação em segundo lugar e aí a reposição hormonal. Tá? Você trabalhou esses três, você melhora uns 80% com certeza. Entendeu? Então, eu mesmo levei isso pra mim. Sim. Quando eu tava ali com meus 48, né? Então, já entrando na menopausa, com as mesmas queixas. Nossa, tá tudo ótimo, mas eu tô aqui cansada, desestimulada. Comecei a fazer atividade física, devagar, no começo, 2, 3 vezes na semana. Comecei a melhorar o meu tipo de alimentação, aquela alemã italiana que adora uma massa, começa a cortar massa, começa a tirar o açúcar. Faz toda a diferença, né? Vai reduzindo lentamente, sem radicalidade, porque o radical você faz um tempo, depois você retorna. Retorna ali. Entendeu? Então é pensar que isso é pra vida, não é pra um mês, não é pra um ano. Eu acredito que um sono de qualidade aliado com esse tripé fecha com chave de ouro, né? Na verdade, o sono com qualidade, ser feliz, ter um lazer, ter um hobby, ele complementa esse tripé. Entendeu? Então assim, mas o tripé tem que estar ok. Sim.
entendeu? Para poder realmente. E aí, se você pega essa disciplina, gente, você não vai querer deixar de trabalhar, você não vai querer deixar de investir, você não vai querer pensar em parar nunca, porque eu tenho 60, eu falo, gente, eu vou viver até nos 90 pelo menos, e espero estar com os 90 parecido com hoje. Não digo fisicamente, porque as rugas vão vir, é uma coisa que a gente tem que aceitar, não é fácil, mas vão vir. Mas assim, a minha musculatura depende de mim, então essa eu consigo manter. O meu peso depende de mim, que depende do que eu como, entendeu? Então a reposição e suplementações dependem de mim. Então eu penso que a gente consegue chegar com atividade ativa, produtiva, hoje, muito mais à frente do que lá atrás se conseguia, porque não tinha essas orientações. A virada de chave vem justamente quando a gente pensa isso. Tudo depende de mim. Sim, com certeza. Essa autorresponsabilidade. Essa responsabilidade é individual. Eu vejo que você lê muito, que você faz muitos cursos, então certamente você deve ter passado por algumas frases que te impactaram no decorrer da vida. Verdade. Você quer mencionar algumas frases que você teve essa mudança de pensamento depois que você se deparou com elas? Então, olha, tem uma que eu gosto bastante, que na época era um curso mais voltado para as clínicas e que eu achei bem legal. Cuidar da saúde não é luxo, tá? É estratégia de liderança. Excelente. Essa tem que anotar. Essa é uma frase assim que é pra gente que quer trabalhar, quer ter a família, quer estar todo mundo bem. Não vamos dizer que é fácil, tá, gente? Não é. Quando a gente pensar Ninguém que não vai dá achar tempo... que não tem caídas, tem. Mas tem pensar que não saber tem levantar. tempo, né? Tem que pensar nisso. Não é tem luxo, é uma que estar estratégia. sempre pensando em levantar, tá? E uma outra coisa que eu acho muito importante é a mulher é a base da família. A gente aprende isso desde criança na igreja. A gente ouve sempre de toda a família que é unida, que a matriarca é a que segura a família, é a matriarca, entendeu? Então, nós mulheres, se a gente está bem forte, como eu digo, bem consigo, com saúde, a gente traz isso tudo para a família também. E esse é o foco maior, penso eu, como mulher. E se eu não tenho família, sou independente como mulher, então, independente se eu tenho um marido, se eu tenho filhos ou se eu sou sozinha. Como mulher, isso é para todas. Doutora Rosmarie, você mencionou anteriormente uma frase que me marcou, que você comentou que anteriormente, né, você fazia o nascimento das mulheres. E hoje você vê elas renascer. Para essas mulheres que estão renascendo, que elas estão chegando na menopausa, estão com seus 40 e poucos anos, qual mensagem final você gostaria de deixar para essas mulheres que estão renascendo? Ó, Jéssica, como eu falei anteriormente, é um renascimento, é uma nova fase. Vamos aproveitá-la, entendeu? Da melhor forma possível essa fase. Porque eu brinco, a tendência nossa é manter envelhecendo. Então não adianta a gente não querer envelhecer, porque a gente vai, mas vamos envelhecer bem, tá? Vamos melhorar no nosso dia a dia, vamos tentar ser felizes no dia a dia, não vamos esperar uma viagem, não vamos esperar um sonho realizar, vamos no dia a dia, entendeu? Então vamos fazer atividade física, vamos cuidar do que comemos todo dia, vamos trabalhar o nosso sono, entendeu? Espiritualmente, vamos cuidar desse lado, vamos ser felizes no dia a dia, entendeu? E sem perder o foco no crescer e ter um envelhecimento com esse mesmo andar, entendeu? Não achar que tem que parar em algum momento, desistir. Não, só a morte para, eu acho que mais nada. Foi um prazer enorme receber você aqui na farmácia hoje para gravarmos o podcast. Eu agradeço de coração por todas as contribuições. Hoje eu aprendi muito aqui. Foi muito gostoso esse bate-papo. A gente já tem uma parceria de anos. E em nome da Fórmula Certa, para agradecer a sua participação, nós temos um pequeno mimo para você. Obrigada, muito obrigada. E o prazer é meu estar aqui. E um bate-papo é sempre gostoso, né? Uma troca de ideias, como eu também aprendi com você, uma coisa, né? Que eu não imaginei esse ponto de vista,
tá? Da mulher, né? Nos seus 40. Seus 40. E na menopausa. Então, eu achei bem interessante, né? Então, isso foi um prazer enorme. E eu espero, assim, ó, se desse podcast, uma única mulher que nos ouvir decidir que a partir de agora ela vai cuidar da saúde dela de uma forma diferente, já valeu a pena Com certeza. tudo isso aqui, tá? Obrigada, gente.